Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Boa noite, alunos. Tudo certo? Essa noite de sexta-feira, belíssima para uma aula extra, né? Bom, gente, primeiro, eu sou o tutor Lucas, do Núcleo de Engenharias, então vocês vão dar um chamado aí, talvez eu responda vocês, se não for eu, é os outros da equipe. Enfim, hoje eu estou aqui, passar essa aula de gerenciamento de riscos, e como sempre chega um pessoal atrasado, isso é normal, a gente entende. Enquanto isso eu vou me apresentar, ok? Eu sou formado em Engenharia Elétrica pelo Instituto Federal do Paraná, já estou um pouco na área, hoje estou aqui sendo tutor de vocês, dessa aula extra de gerenciamento de riscos. E para explicar um pouco da aula extra, tem gente que não está acostumado ainda, etc. É uma aula rapidinho, a gente prepara ela com base naquilo que vocês responderam lá na lista de chamada, inclusive em breve a gente vai ter uma lista de chamada aí no chat para vocês. E a gente tenta trazer um conteúdo mais palpável, uma aplicação da disciplina, rapidinho, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, uma rápida, para vocês aproveitarem mesmo e terem uma experiência de elaboração. Então, o tema da aula de hoje tem a ver com avaliação quantitativa de riscos. Então, a gente recebeu essa demanda aí na lista de presença, acho interessante, porque vocês, como profissionais, né, preventivos, vocês precisam saber avaliar muito bem os riscos, até porque vocês precisam avaliar documentos, né, documentar isso de forma correta, ou até mesmo ajudar na gestão, porque avaliar riscos, eu vou apresentar mais à frente, não é só uma forma, muita gente pensa de acidente, mas risco é tudo que pode ocasionar um problema, um atraso é um risco, estourar um orçamento é um risco, se acidentar, né, ou problemas, enfim, com pessoas são riscos. Então, a gente usa a avaliação quantitativa, né, que é uma tabela que vocês têm na apostila, para quando a gente quer quantificar, ou seja, a gente quer transformar esses riscos em um valor, ou não necessariamente um valor de número, mas quando você quer quantificar e padronizar algo, para você medir tudo a partir da mesma régua. Essa padronização, né, vocês podem ver, está em forma de tabela aqui, ela é feita de uma forma bem
eu diria, bem intuitiva, onde aqui nesse canto a gente tem a probabilidade, que é relacionada ao risco, porque existem riscos que são mais recorrentes e riscos que são menos recorrentes. Então, por exemplo, o risco de uma entrega chegar atrasada. Bom, eu acredito que ela não acontece sempre, mas ela também não é um evento tão raro. Porque você pode ter um acidente de trânsito, você pode ter uma manutenção na via, o motorista esqueceu de abastecer e precisa abastecer antes de chegar no local. Então, são atrasos, ou simplesmente o carregamento não aconteceu no dia correto. Então, isso também é um atraso. Então, não é algo que é quase certo que vai acontecer, a gente não quer que isso aconteça, mas é um evento provável, né? Uma probabilidade mediana. Então, sem querer, a quantidade de vezes que esse risco ocorre também é avaliada nessa tabela. Okay? Outro ponto é a consequência. Vamos dar o mesmo exemplo. Bom, um produto atrasado. O quão ruim é esse produto atrasado? O que de problemas traz para você? Por exemplo, no caso do correio, quando a gente compra uma encomenda pela internet, bom, se o seu produto atrasar 2 dias, acredito que seja uma consequência, talvez, desprezível, né? Ali está escrito marginal, mas entenda como baixa, né? Consequência baixa. Não sei se você vai deixar de comprar de novo naquela loja, porque atrasou 2 vezes. Você entende que o responsável disso é o correio e tudo mais. Então, é um risco baixo. Então, neste caso, atrasar uma encomenda é baixo. Mas quando a gente está falando de um hospital, levar remédio para outro, no hospital matriz, levar o remédio para outro hospital menor. Bom, aí já é um risco crítico, né? Porque dependendo do remédio que for, podem ser perdidas vidas nesse processo. Então, já é algo que a gente encara como, entre aspas, o mesmo problema, mas que tem consequências diferentes. Então, esse risco é mais elevado. Então, talvez seja intolerável, né? Então, por exemplo, um remédio que tem que chegar no hospital, e se faltar, alguém provavelmente morrer ou passar por uma complicação muito séria, não pode acontecer esse risco. É um risco crítico, um risco intolerável, né? Na tabelinha, então, por exemplo, é possível atrasar? É possível. Se for, nesse caso do hospital, é crítico. Então, é um risco alto, não substancial, né? Acima do moderado, um risco crítico. Né? Pode levar pessoas a perderem a vida, não ter complicações. Talvez seja meio redundante isso que eu estou falando, mas é importante que vocês peguem como montar aí, como analisar o problema de vocês. Se vocês estiverem nessa situação, seja no almoxarifado, seja numa manutenção, numa empresa, seja numa reunião, existem documentos, como por exemplo PGR, e vocês vão usar uma tabela como essa para elaborar. Então, é uma aplicação. Então, voltando ao caso do hospital, por que é importante você entender isso que não pode faltar remédio? Então, eu não posso atrasar. É um risco grande. É um risco grande e tem chance de atrasar no caminho. Então, o que você vai fazer? Você vai mandar com antecedência. Dias aí, você tem um cálculo aí de quanto que gasta por dia desse remédio, enfim. E antes de terminar, você manda com prazo suficiente para que chegue, né? Com prazo para chegar e não ter acabado ainda o outro. Assim você garante que o remédio vai chegar lá, vai ter o remédio. Caso haja algum atraso, ainda não acabou. Então, você contornou o risco. Então, por isso que é importante essa análise.
Para essa aula aqui, eu preparei algumas situações para a gente avaliar e usar mais essa tabelinha, me aprender um pouco mais. Eu separei por setor, problema, probabilidade, consequência e risco. A probabilidade e consequência a gente vai colocar de acordo com o que está lá na tabela, e o risco é aquela cor que indicar, né? Então, a gente coloca de um lado a probabilidade, consequência e obtém o risco. Essa parte de setor e problema já tem a ver com a situação que a gente está envolvido. Então, por exemplo, no setor de transporte, né, como eu comentei, o problema seria o atraso na entrega. Na entrega de produtos, talvez de material de construção, você vai lá atrasar a obra, ou talvez seja menos impactante do que isso. Então, é um risco aceitável, né? E é um risco fácil de ser contornado. Então, a probabilidade é muito possível que algum produto atrase, a consequência é baixa, então é um risco aceitável, é um risco fácil de você evitar. Então, você dá um prazo maior para o cliente do que o que você tem do que o que você planeja entregar. O cliente consegue se planejar de forma correta. Percebam a importância dessa análise para atividades básicas. Então, vamos colocar outro exemplo. Construção. Qual que é o problema, talvez um dos maiores da construção? Ter custos adicionais. Porque se você estourar o seu orçamento, você ceder o seu orçamento, não tem como você vai construir. Não tem dinheiro, não tem como construir. Então, é uma coisa que é quase certa de acontecer, estourar um orçamento. Ok, se você fizer ele regrado em cima de uma tabelinha, principalmente para coisas menores do que para coisas maiores. Então, é mais fácil de você exceder aquela quantia, porque você vai comprar em épocas diferentes do que você planejou. Então, pode ser que seja impactado pela inflação, pelo dólar, enfim, N fatores. E a consequência de você não ter, né, esse dinheiro, né, esse custo adicional para bancar, é alto, muito alto. Ou, como eu diria, né? Você vai ter que arrumar um dinheiro ou paralisar a sua obra. Em alguns casos, como esse custo pode ser, exceder o custo, mas eu tenho como mexer, tirar do cachê da empresa, eu avaliei ele como média. Mas, dependendo da situação, como a gente citou no transporte, né, de remédio, etc., pode ser considerado uma situação alta. Então, é um risco substancial. Ele é um pouco mais que o moderado, porque ele tem uma ocorrência maior, então é muito fácil de acontecer, você estourar um orçamento, que as coisas simplesmente ficaram mais caras, ou porque você gastou mais do que planejou, teve que fazer retrabalho, choveu, são muitos fatores que vão ocasionar isso. Então, é um risco que a gente tem que avaliar melhor, principalmente na hora do projeto. Se o projeto você deixar 5% né, de reserva, fazer um orçamento, o orçamento é, não sei, R$ 1.000, e você deixa X né, a mais, 1.200, 1.300 a mais, para você ter de reserva caso precisar gastar. Se não precisar, ótimo, você reembolsa. Se precisar, você tem. Então já é uma outra forma de contornar esse risco. Um outro exemplo, né, o almoxarifado. O almoxarifado, para quem não está habituado com esse termo, é basicamente o estoque, né, onde as empresas guardam as coisas, principalmente coisas internas. Né? Então, são peças de reparo, parafuso, motores, enfim, esse tipo de coisa. Então, qual que é um problema? Um funcionário né, que cuida da parte de compra da empresa comprar mais peças do que cabe no almoxarifado, por exemplo, uma tubulação. Que é algo facilmente, talvez não caiba no almoxarifado, porque
dependendo do tamanho dele, uma salinha. Então, existe esse problema, é um problema raro, né? Você não vê isso acontecendo todo dia ou todo mês. E é uma consequência baixa, porque se não cabe, né? Você pode simplesmente comprar apenas na hora que você for usar, ou você pode arrumar um outro local para colocar. Existem situações que isso se torna complicado. Mas aqui eu estou fazendo uma avaliação, né, mais comum das coisas que acontecem mais, né, na média. Na média, se você não cabe algo no seu almoxarifado, você pode colocar num corredor, pode colocar num local ali, parado, e resolver esse problema. Então, é um problema que tem um risco trivial. Já na manutenção, já é um risco mais complicado. Porque, por exemplo, se o seu problema for deu problema na produção, mas a gente da manutenção não tem equipamento para troca, é uma possível pausa na linha de produção. E todo mundo sabe que a indústria não quer parar, porque tempo é dinheiro. Então, não sei quantas toneladas eles vão produzir aí por hora de um determinado produto. E simplesmente você não pode parar a produção, não bate metas, etc. Então, além disso ser um problema crítico, né, dói no bolso. Dói no bolso. Justamente porque ele é crítico porque dói no bolso. Então, a probabilidade desse tipo de situação acontecer é baixa. Pode acontecer? Pode. Geralmente as empresas têm as suas reservas e quando isso acontece, problemas, eles têm como fazer uma troca imediata. Mas há situações que às vezes o motor reserva está parado por tanto tempo que nem funciona. Precisa ter uma manutenção de motor reserva. Então, é um risco, se a gente analisar pela tabela, pouco provável, porém crítico. Então, pouco provável e crítico cai aqui na amarela. Pela legenda, é um risco moderado. Por exemplo, você tem como garantir que se acontecer, há a possibilidade de resolver. Então, veja a importância desse quadro, que, uma empresa, olha isso aqui, transporte. Marcar, dar uma data uma data maior para o cliente, mas a gente trabalha com uma data menor aqui dentro. A gente tem a nossa margem de erro. Né? Na construção, a gente trabalha superestimando um pouco o orçamento para a gente ter um gasto, uma reserva, né? Na hora de fazer a construção, enfim, a melhoria. É um almoxarifado, a gente controla, a gente tem um estoque, a gente faz uma compra, verifica se tem espaço. A manutenção, ter equipamentos reserva, ter um equipamento que é coringa, né? O mesmo motor pode ir para vários setores, então é uma reserva. A partir do momento que a gente está usando ele, a gente precisa de outra reserva o mais rápido possível, fazer essas análises. E por fim, um exemplo de um risco intolerável, né? Tentei trazer cada tipo de risco, é no setor de produção. E o problema é a falta de matéria-prima. Se está faltando matéria-prima, não tem muito o que fazer. É buscar a matéria o mais rápido possível, fazer uma compra, e tem o transporte que vai chegar, então tem outros riscos, risco de você comprar mais caro, porque você está precisando de forma urgente, vai diminuir o seu lucro. Então, é um risco extremo, né, de consequência extrema, mas também uma probabilidade rara, porque esse é o foco da empresa, então a empresa vai se planejar bem para que isso não aconteça. Mas, caso chegue perto de acontecer, já é necessário remediar. Então é um risco intolerável. Bom, o que a gente trouxe para a aula foi isso. Espero que vocês gostem e reflitam um pouco sobre o assunto. Esse aqui é o foco da aula extra, trazer algo para vocês pensarem mais como linkar o conteúdo com
com a prática, eu vivi essas situações no dia a dia enquanto trabalhava numa farinheira. Então, são experiências reais minhas que acontecia e a gente não podia deixar a produção parar. Então, espero que eu tenha conseguido passar isso para vocês da melhor forma possível. Não se esqueçam de assinar a lista de presença e dar dicas para as próximas aulas, próximos temas. E não mais é isso. A todos, boa noite. Obrigado.